Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais uma aula. Hoje nós vamos estudar sobre Box Model do CSS. Box Model é esse conceito importantíssimo e que faz muita gente perder a cabeça com o CSS por talvez não ter estudado, não ter entendido ainda o conceito de Box Model, que é super simples e você vai ver nessa aula que não tem segredo nenhum. Que quando a gente aprende algumas coisas do que significa o Box Model, coisas simples mesmo, a gente vai começar a falar, ué, mas é só isso o CSS? É assim que funciona? É assim que se comporta? Com certeza. E esse conteúdo é bem focado para quem está iniciando, né, com o CSS, ou para quem já sabe um pouco, mas ainda não parou para pensar bem como que funciona a ideia do Box Model. Vamos aprender então na aula de hoje. Então, olha só, como que a gente vai começar a entender o que é o Box Model, né? Quando o browser está começando a renderizar o documento, tá? Fazendo o layout desse nosso documento, cada elemento ali que existe ali no HTML, o browser vai enxergar cada um daqueles elementos como caixas, tá? Simplesmente caixas. Box significa caixa, então modelo de caixa, tudo bem? E essas caixas, elas têm seus posicionamentos no espaço, né? Elas têm propriedades, essas propriedades podem ser, por exemplo, background, a cor do fundo, ou a cor do conteúdo da caixa, qual que é a borda dessa caixa, né? Então, cada caixa, ela tem suas propriedades e é uma caixa simples mesmo, como no mundo real. É basicamente o que a gente precisa para conseguir seguir em frente com toda a ideia do Box Model. É entender que ele é simplesmente uma caixa, tá bom? Então, os elementos HTML são enxergados como caixas. Simples assim. Tudo bem? Então, muitas das coisas que a gente tem dificuldade no CSS, quando a gente vai começar a fazer algum design, alguma coisa, é porque a gente não entendeu o básico de enxergar esses elementos, que o CSS vai enxergar esses elementos como caixas. E são caixas retangulares, tudo bem? Vou até escrever aqui, ó, retangulares. E essas caixas, elas têm propriedades, têm atributos, têm valores, tem coisas ali pra gente poder trabalhar com elas, que vai ajudar a gente a, primeiro, montar uma caixa qualquer, que seja um menu, que seja um bloco de texto, né? Cada um a gente pode chamar de blocos também, ou containers, a gente usa muito essa palavra containers, né? Então, cada um deles ali, então tem propriedades específicas que vão definir ele como uma caixa. E quando eu falo caixa, imagina uma caixa de papelão mesmo. Essa caixa de papelão, ela tem limites, ela tem altura, ela tem largura, né? Ela tem assim, aí isso define o que ela é. Aí dentro dela, você pode colocar conteúdo, né? E ali tem espaços dentro dela, né? E aí tem os limites dela mesmo, né? Que seria a parte do papelão, e fora dela também tem espaços, tudo bem? É esse cenário que, se você conseguir montar na sua cabeça, tudo vai fazer muito mais sentido. Então vamos pensar o seguinte, é composto de quatro partes, tá? 4 partes, tá? Que seriam 4 áreas. E eles vão definir, cada um deles vão definir um limite, né? Que definem um limite, tá? Para o conteúdo, tá? Para o conteúdo. Conteúdo aqui que chamamos de content, ok? De content. Então, quais são essas 4 partes, Maicão? Tranquilo, ó. 1, margem. 2, border. 3, padding. E o 4, o mais importante, claro, content, tá? O conteúdo. Legal? O que é o conteúdo? O conteúdo pode ser texto, pode ser imagem, pode ser vídeo, né? Qualquer coisa que venha ali dentro do HTML, porque a gente já vai aplicar isso daqui. Vamos fazer o seguinte, que é bem melhor, né? Vamos já aplicando direto no código, depois eu vou voltando aqui nessa parte e tá tudo certo. Então, bora codar direto. Aqui, ó, eu vou criar aqui, touch, um index.html, um style CSS, que é o que a gente vai precisar usar aqui, tudo bem? Aí eu vou já abrir o index.html, index.html, ok? E aqui dentro eu vou colocar aqui, ó, uma exclamação, e o Emmet vai ajudar a construir todo o conteúdo. Fechou? É isso aqui que eu quero. Vou deixar essas outras coisas aqui. Quem sabe aqui a gente pode escrever assim, ó, Box Model, beleza? E aqui eu vou colocar um link para um CSS, que já é o Style CSS, e tá show de bola, tá? E aqui eu posso colocar uma caixa padrão. Geralmente a gente usa no HTML a div como uma caixa que ela não... É um box, né? Uma caixa, um container, que ela não tem muito uma coisa específica nela, algo que diz pra gente o que ela é. Por exemplo, a gente tem no HTML semântico header, né? A gente tem no HTML semântico um main, que vai receber o conteúdo principal da página, o header vai ser na parte superior da página, o footer, que é a parte inferior da página, tudo bem? Isso aqui são tags semânticas que fazem sentido. A div geralmente não faz sentido nenhum, mas ela leva suas propriedades de caixa normalmente, como todos os elementos aqui, tá? Então eu vou salvar aqui, vou abrir nosso Style CSS, ok? Bacana, e aqui eu já vou organizar a janela
para que fique no browser também, né? E no browser eu já vou abrir também com o Live Server aqui pra gente no Visual Studio Code para ficar mais interessante ainda, né? Então vou abrir essa própria pasta que eu tô, para que ele ache esse arquivo aqui para mim e abra com o Live Server e ele vai abrir aqui pra gente. Beleza, então temos uma página em branco, tudo certo até aqui. Fechando aqui de novo e vou abrir aqui pra gente então o Style CSS. No Style CSS então eu vou trabalhar com a nossa div, legal? E através dessa div, então aqui eu estou fazendo um seletor, né, chamando a div. Então essa div que só tem uma na página, então posso fazer assim tranquilamente. Ela tem então as propriedades que eu falei. Então vamos começar entendendo propriedades básicas do conteúdo, tá? Vou colocar assim width e height. Beleza? Isso vai definir pra gente qual é o tamanho da nossa caixa, né? A largura e a altura. Então, width sendo largura e height, altura. Simples, nada demais. Eu posso colocar aqui então um width de, quem sabe, 500 pixels, tá? E um height de 500 pixels. Tudo bem? Eu vou deixar aqui um background color de red, só pra gente ver essa caixa ali. Muito bem, tranquilo. Então já tenho uma largura e uma altura, né? Se eu venho mudar alguma coisa aqui, você já sabe que ela vai mudar o tamanho da caixa, tudo bem? Então isso é uma parte bem legal e bem interessante da gente entender que isso de largura e altura são as propriedades da caixa, que é a ideia do Box Model que eu estou falando para você, legal? Então toda essa parte de largura e altura aqui interna que você está vendo aqui vermelha, ela está recebendo aqui para gente a parte do conteúdo, tá? Do conteúdo. Bom, entendendo isso, aqui é a parte do conteúdo, ali de cima, tá? E content, você quiser content, width and height, tá? Então, largura e altura do conteúdo. Aí, voltando aqui para o nosso readme, para você ver aqui, a gente falou do conteúdo, tá bom? Então, ali dentro pode ter texto, poderia ter qualquer coisa, né? Eu vou colocar um texto aqui, por exemplo, Loren Y. Um texto, tá? Tá aqui, pequenininho, tímido, mas ele existe ali. Tá bom? Se eu quisesse mexer com esse texto um pouquinho mais, font size, por exemplo, eu poderia colocar aqui, quem sabe, uns 28 pixels, tá? Isso é propriedade de texto. E color também é uma propriedade de texto. Vou colocar um white, beleza? Tá ali, né? Ainda outra propriedade de texto, text align, line center. Beleza, ele fica centralizado aqui e tá tudo certo, né? Ok. Então temos o texto aqui, já fica aqui uma ideia legal de básico, né, de cor da box e propriedades do texto, beleza. Então a gente vai trabalhar próximo agora essa ideia do padding, tudo bem? Padding. Então vamos lá, padding, do inglês preenchimento, tá bem? Padding, vou até escrever assim, preenchimento, né? Não sei se eu preciso traduzir o content, porque tá ali, conteúdo, né? Mas quem sabe o width eu posso traduzir, largura e height, altura, né? Para fazer um pouco mais sentido aqui pra gente. Deixa eu tirar essa barrinha lateral ali. Então, view, show minimap, não, pronto, fica um pouco mais de espaço pra gente. Bacana, gente. Então, preenchimento funciona com a propriedade padding. Quando eu começo a digitar o padding, você vai ver que eu tenho diversos tipos de padding. Bem tranquilo, o que mais importa pra gente aqui é o padding top, right, bottom e left, tudo bem? São os que mais importam aqui pra gente. Agora, presta atenção no seguinte, a gente tem aqui o padding top, então, se eu colocar no padding top 10 pixels, por exemplo, 10 pixels, tá? Vou salvar. Você percebeu que deu uma mexidinha ali, eu vou colocar mais ainda, vou colocar 100 pixels. Percebe que o texto em cima, ele mexeu, ok? Ele saiu ali de cima e a caixa aumentou. Aqui começa a ter um pequeno detalhe do Box Model que a gente precisa se atentar, né? Então imagina que o conteúdo está aqui, tudo bem? O conteúdo está aqui. Você colocou um padding, ele preencheu e ele somou ao valor total da caixa, que seria 500, mais 100 pixels. Isso pode ser o começo de algum bug que a gente começa a perder a cabeça. A gente fala, ué, mas espera aí, cara. Eu coloquei como 500 pixels absoluto, né? O pixel é absoluto, eu coloquei 500. Por que é que a minha box aumentou? Tá? Simples, é muito simples. Primeiro a gente precisa entender como que é que o CSS faz para calcular essa largura, essa altura, qual que é a matemática que ele faz por trás dessas coisas, né? Se a gente colocar aqui um padding, agora eu vou fazer mais um aqui para você, padding right, de 200 pixels, você vai ver também que a nossa caixa aumenta além do que foi estipulado aqui, de largura e altura.
né? Qual que é essa soma que ele tem que fazer? Então, a soma que ele está aplicando é o seguinte, aqui está o conteúdo, inclusive eu vou até mostrar para você de uma maneira bem mais interessante, abrindo o DevTools, você tem aqui um observador de box, aqui ó, né? Quando eu passo o inspetor de elementos em cima, a gente tem aqui diversas ideias para ver essa caixa, e aqui a gente tem o box model também. Então o que ele está falando para mim? Olha, você tem o seu conteúdo de 500 pixels, esse é o conteúdo, tá vendo ali? Tá? E você tem o seu padding de 100 pixels, né? Em cima e 200 pixels do lado. Então, com isso, eu vou ter 600 de altura e 700 de largura. Tá? Esse é o comportamento padrão. Ele vai pegar do content, né? Vai pegar o content e vai somar o restante das coisas. Tá? Até que ele continue fazendo toda a box. Então pense comigo de novo aquela caixa de papelão, onde você coloca uma bolinha lá dentro. A bolinha é o conteúdo. Ou vou pegar outra coisa, um caminhãozinho, ó. Faz de conta que é um caminhãozinho, tá bom? Meus filhos gostam muito de brincar com essas coisas, com esses brinquedinhos. Qualquer quadradinho eles falam que é um caminhão. Então olha só, então eu tenho aqui um caminhãozinho, tá? Ali dentro dessa caixa. A caixa, lembra que aqui, ó, a borda é o limite da caixa de papelão. Então, o que eu estou fazendo? Quando eu falo, coloca mais espaço aqui dentro dessa caixa, ele fala, obviamente, para eu ter mais espaço aqui dentro, amigo, eu preciso aumentar essa caixa, porque eu não tenho como aumentar mais o espaço aqui dentro. Essa é a ideia, a primeira ideia, né? A ideia principal que ele tem. Então, eu vou aumentar o tamanho da caixa, né? Por isso que a caixa ficou maior. Aí tem uma outra ideia. Não, então vou fazer o seguinte, sempre fale que o limite da caixa ele é fixo mesmo, eu não tenho mais como aumentar essa caixa, ele tem que ser fixo, então ele tem que vir até esse limite, e sempre que eu colocar preenchimento aqui dentro, eu tenho que fazer um cálculo que a minha caixa continue do mesmo tamanho, tá? E que o preenchimento simplesmente fique junto com o tamanho final da minha caixa. Então eu tenho como dizer isso para ele. Legal, né? Então como que é que eu vou fazer isso? Bem tranquilo. Eu tenho aqui uma propriedade chamada box sizing border box. O normal dele é content box, tá? Então ele vai até o conteúdo e soma tudo que for além, para essa analogia que eu fiz. Agora, border box, ele vai somar, olha só que legal, ele vai somar o padding right, o padding top, mas vai manter sempre 500, tá? Então se eu voltar aqui de novo e analisar, né, para a gente poder ter mais essa visão aqui novamente, tá? Aqui, ó. Se eu analisar, ele existe aqui e tudo mais, só que percebe que o tamanho do meu caminhãozinho, ele mudou, tá bom? Porque ele teve que fazer de um jeito aqui para ele manter pra gente, né, esses 100 pixels de altura, então 400 mais 100, 500, 300 mais 200, ele manteve 500, tá? Então tudo ficou como 500, tá? Para que a gente possa ficar tudo dentro dos limites da caixa. Então, por mais que eu tenha um espaço ali dentro, né, aquele preenchimento interno, ainda assim a minha caixa manteve do mesmo tamanho. Legal? O preenchimento não veio pegando outra parte da minha caixa, tá bom? Pronto, essa aqui é muito importante, que a gente só consegue entender quando a gente entende o box model. A gente consegue entender os nomes. Ah, então agora está querendo dizer que o tamanho, size é tamanho, tá? Então o tamanho da minha caixa vai até os limites da border box, né? Até a borda da caixa? Sim. E antes ele ia até onde mesmo? Até o conteúdo, né? Content box. É até aqui que ele ia, né? Até aqui que ele ia. Beleza? Então, show de bola. Resolvido essa parte aqui. Continuando agora com a ideia, então, ó, mudar limites limites da caixa. Tudo bem? Limites da caixa. Beleza. Então, continuando aqui, eu tenho ainda o padding bottom, tá? Vou colocar aqui, 500 pixels, que daí vai ficar bem esquisito. Mas, Mike, peraí, você acabou de me explicar um detalhe muito importante, né? Do box da borda, e de repente você bota 500 pixels e aumenta. É claro, porque agora eu estou com um preenchimento que ele é simplesmente acima do que a caixa suporta, ok? Eu estou colocando acima do que a caixa suporta lá, 600, né? 700, né? Então, o que acontece? Eu vou fazer esse texto ficar ainda maior. Vou escrever aqui, então, Loren. E aqui eu posso colocar assim, Enter. Ele vai colocar um texto bem maior, tá bom? Então, além de fazer o texto maior, eu vou fazer essa caixa ficar menor. Então, eu vou fazer ela de 100 de altura, tá bom? 100 de altura. Olha só, mas aqui o padding bottom tá fazendo essa caixa ficar maior, né, Maicão? Tá fazendo. Padding bottom é o cara que tá fazendo, aqui, ó. É o cara que tá fazendo essa caixa ficar maior. Vamos voltar aqui. Tá? Então são diversos detalhes importantíssimos para a gente aprender. Então essa caixa não tem como, eu estou com 100 na altura e 700 aqui, você vê que o espaço de conteúdo já nem existe mais.
Tá? Então, o que eu faço se eu quiser falar assim, não, essa caixa tem que ser obrigatoriamente 500 por 100 e jamais, nada que eu botar vai poder atrapalhar. O que eu tenho que fazer? Bom, aí não dá para eu fazer desse jeito só com um elemento. Aí eu tenho que fazer mais um elemento aqui, né? Então, eu teria que colocar aqui, quem sabe, uma outra div, tá bom? Uma outra div, colocando o conteúdo aqui dentro. Vou chamar essa div aqui de, colocar uma class nela chamada content, tá? Que é o conteúdo, tá? Aí sim, pegando a div content, div.content, né? Ou seja, a div que tem o conteúdo, é onde eu começo a trabalhar outras coisas, como por exemplo, essas coisas aqui, né? Ó, vai ficar ali dentro dela, já mudou alguma coisa, percebe que já mudou? Esses paddings eu também vou deixar dentro da div, tudo bem? Só que é o seguinte, agora essa div de fora, tá? A div principal, o paizão, vai receber aqui um overflow hidden e olha só, obrigatoriamente, por causa do overflow hidden, o overflow é o cara que deixaria rolagem. Por causa do overflow, ele manteve aqui as propriedades que eu falei que obrigatoriamente eu tenho que ter, 500 por 100. Tá? E eu só consigo entender isso quando eu entendo a ideia de caixa. Então, o que eu estou querendo dizer? Tem uma caixa pi, uma caixa grandona, tá? Aqui pi, não tá tão grande, né? Tá menor agora. E eu estou colocando dentro dela uma outra caixa, que é essa content aqui, tá? Essa caixa que eu estou colocando dentro dela está extrapolando todos os limites. Só que é o seguinte, só está extrapolando por extrapolar, porque eu estou colocando aqui. Porque obrigatoriamente eu estou falando, caixa pi, você tem esse limite e nem dá rolagem aqui, não dá opção do cara estender, aumentar ou sair fora dos limites que você colocou, por causa dessa propriedade do overflow, tá? Ainda que eu use esse box sizing para cá, né? E tudo mais, isso aqui não importa agora, né? Nesse momento não vai fazer diferença, porque de fato eu tenho algo aqui fora que está pegando toda essa ideia, tá? Então tudo bem, dito isso, posso voltar aqui, vamos voltar aqui, para que a gente entenda, né? Esse comportamento de padding, nesse caso o padding está extrapolando o tamanho da caixa. Nesse caso ele vai extrapolar mesmo, porque aí já não se trata mais do box sizing, tá bom? Não se trata mais do box sizing porque já foi, o cara já colocou muito mais além dali, então ele tem que, não tem outra saída, ele tem que fazer essa caixa ficar maior, beleza? Bom, entendido isso, bottom, aí a gente ainda tem o padding, né? O padding left, tudo bem? Então vou até colocar sempre muito para exagerar aqui, depois eu arrumo, tá bom? Então percebe que ele vem empurrando todo o conteúdo fica aqui exprimido, porque ele fica tentando se virar aqui no que ele tem aqui de todas as propriedades que a gente colocou. Então outra grande sacada aqui de escrever CSS é que a gente pode agrupar essas ideias, tá? O top, right, bottom e left do padding, a gente pode agrupar tudo em uma propriedade somente, tudo bem? Qual que é essa propriedade? O padding, ok? Quando eu coloco assim padding, vou até comentar toda essa parte aqui, tá? Quando eu coloco assim, eu posso aceitar então aqui top, né? Vou escrever assim, top, right, bottom, left. No sentido horário, né? Top, right, bottom, left, tá? Então topo, essa lateral, abaixo e essa outra lateral. Tranquilo? Eu posso agrupar esses elementos dessa forma, quando eu tenho 4 deles, tá? Quando eu tenho 3 deles, ele vai agrupar-se dessa forma aqui, ó, right e left, tá? Então vai ser top, right, left e bottom. Quando eu tenho somente 2, ele vai ser top e bottom, tá? Right e left. Já vou te mostrar isso agora, valendo. Vamos lá. Então, se eu estou colocando exatamente esses 4 do jeito que eu quero, então é 100 pixels, 200 pixels, 700 pixels e 500 pixels. Vou salvar, colocando ponto e vírgula, obviamente, sem ponto e vírgula dá erro, e ele volta a ser igual, tá? Agora, se eu vou colocar nas laterais 200 nas duas laterais, right e left, tá? Right e left nas duas laterais, eu posso tirar esse último cara, e aí então ele vai colocar 200 nas duas laterais. E se em cima e embaixo eu quero 100, tá? Em cima e embaixo eu quero 100, eu tiro esse último cara também, que ele vai aplicar em cima e embaixo e nas laterais. Legal? Tranquilamente funciona dessa ideia. Só que aqui ainda vem aquele problema que eu diminuí a box, aí ele ficou todo assim e tudo mais, tudo esquisitão. É só deixar a box do jeito que eu quero. E perceba que até o conteúdo, ele tá aqui, tá? Ó, tá aparecendo aqui, tá vendo? Ele existe aqui. É simplesmente... Ixi, que é isso aqui? Um monte de gogolzinhos? Sei lá. Então é simplesmente porque ele está extrapolando a box, né? A box não está seguindo o tamanho dele, até onde ele tem que ir, e tá tudo certo. Bacana? Então eu consigo agrupar assim, ou então, se eu
tenho uma propriedade só, que eu não falei, uma só vai colocar para os 4 lados, tá? Para todos os 4 lados ali e tá tudo certo. Então eu tenho agora um preenchimento total nas laterais aqui. Legal? Então a gente falou do preenchimento. Agora a gente vai falar um pouco da borda, tá? Border, que é a borda, tranquilo, né? Os limites de borda que a gente tem aqui. Então, na borda, ele tem bastante propriedade, tá? Vou colocar aqui border, traço. Tem bastante. Com exceção desse radius, que vai arredondar as bordas, nós temos, então, bottom, top, a cor, tem o estilo da borda, né? A largura da borda. Eu tenho um monte de ideias aqui da borda, né? Então, eu posso fazer com o shorthand ou com longhand. Inclusive, faltou só explicar que enquanto isso aqui é um longhand, né? Isso aqui é um shorthand, é um jeito mais curto de se fazer as coisas. Então, border, eu poderia colocar então border top, por exemplo, só no topo eu vou querer ter um pixel nele, tá? E aí, o estilo dessa borda, por exemplo, border style, tá? Vai ser um dotted, que são os pontinhos, tá? E a cor dessa borda, border color, a cor dessa borda vai ser um RGBA, tá? Que daí ele vai aplicar aqui um alfa pra gente, eu vou colocar 000 e 0.18, por exemplo, tá? Vou colocar aqui, vou aumentar isso daqui para 5 pixels, vai. 5 pixels está ainda muito pequeno ali, talvez até pelo RGBA que eu coloquei. Pronto, agora a gente consegue ver ali. Tá, a gente colocou o border top 5 pixels, style color, mas espera aí, Maicão. Ele aplicou para todas as bordas. Deixa eu só aumentar aqui o 5 para 50. Opa, para 50. Mas, Maicão, ele colocou borda para o restante também. Claro, tem a borda aqui nessas lateraisinhas, embaixo e tudo. E em cima ele aplicou os 50. Tá? Se eu quiser aplicar border só no topo, estilo, aí eu vou colocar border top traço style, ok? Border top traço color, tá? Traço color. E esse daqui, border top traço width, tudo bem? Aí ele aplica só em cima e não nas laterais. Tudo bem? Aí, se eu quiser fazer um shorthand disso daqui, eu posso só colocar o border top, espaço dotted, espaço o tamanho dele e tiro esse cara aqui. Shorthand do top, legal? Então agora eu tenho um shorthand para o top. E um shorthand geral, Maicão. Consigo um shorthand geral? Consegue. Aí eu tiro o top e coloco em todos os lados, né, a borda. Então saiba que isso daqui são os limites de borda. Então vou deixar ele aqui por enquanto. Agora você percebe uma coisa, do mesmo comportamento que a gente tinha do margin mais o width, lembra? Se eu colocar aqui, por exemplo, um pixel, você vai ver que esse conteúdo aqui ele vai se mexer, ó. Ele se encaixou de uma forma. Se eu coloco os 10 pixels, ele vai somar, né, aqui com o conteúdo interno, tá? Ele não vai aumentar a minha caixa, mas internamente ele vai se somar ao padding agora, né, fazendo esse comportamento aqui, né? Então, se caso eu quisesse ajustar esse conteúdo, eu posso colocar assim, tudo bem? Eu posso ir trabalhando as ideias que eu gostar aqui de preenchimento para essa minha caixa. Legal? A ideia que eu quiser. Bom, entendido então a borda, a gente fez ela de maneira toda, né? Então, Mike, mas se eu quisesse fazer então só a lateral já sabe, border left, por exemplo, border right, eu vou fazer essa lateral aqui, ó, essa lateral, tá bom? Tá aqui, só aquela lateral não vai mexer nas outras bordas. Legal? É uma ideia também. Vou colocar uma ideia de mais branquinho essa borda aqui, só pra gente ir se divertindo aqui de outra maneira. Beleza? Então tá ali a bordinha, vou até colocar no left. Pronto, tá bom? Ok, entendido a parte da borda, agora entender a parte do margem, que é a margem. Tranquilo? Então a parte do margem, eu posso escrever também, ó, top, left, bottom, right, ou posso escrever em shorthand, que o margem vai receber a mesma ideia do padding. É em sentido horário, né? A gente pode mexer uma propriedade, 2, 3 ou 4 nesse shorthand. Ou então a gente pode pedir tudo separado. Então, margem top, vai lá. Vou colocar 500 pixels de margem top. Pixels e vou salvar. Tá ali, ele pulou 500 pixels, né? Vou colocar 100 pixels, ele pulou 100 pixels. Vou colocar margem right agora, margem left de 100 pixels. 100 pixels. Vai lá, ele pulou 100 pixels, beleza? Então, ele saindo aqui da lateral e saindo aqui de cima 100 pixels, tranquilamente. Então, você percebe que o margem, agora eu vou até voltar aqui e abrir para você, dar essa olhada junto comigo. Olha só. Então, tá aqui bem a ideia do box model, né? Então, é o conteúdo juntamente com o padding, juntamente com o border, juntamente com o margem, que vai definir os elementos na página. Então, vamos colocar um outro elemento aqui,
tá? Vamos colocar um outro elemento. Você já sabe que o próximo elemento que eu colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui uma section, só para a gente poder trabalhar, e vou colocar um loading também nela, beleza? Nessa section, esse outro elemento, você já sabe que eles vão ser um abaixo do outro, né? Eles devem, por padrão, receber o display block, por isso eles ficam um abaixo do outro. Então aqui, se eu for trabalhar com a box do section, eu posso, então, começar a fazer aqui um background color, tá? Colocar como, vai lá, yellow green, ele ficou só onde tem o conteúdo. O conteúdo, então, automaticamente fez a largura e a altura, conforme a conteúdo, tá bom? Então, por padrão, width, auto, e altura, automática, tá? Então, esses aqui são as propriedades padrões dele, né? Já vem assim no inicial. Então, eu quero colocar aqui uma altura de 200 pixels e uma largura de 500 pixels. Aí ele vai voltar aqui para o canto. Se eu quiser usar uma estratégia de alinhá-lo bem ao centro aqui, tá? Bem ao centro da página, eu posso usar uma estratégia de margin left auto e margin right auto. Tudo bem? Pronto, ele alinhou bem ao centro da página. Esse aqui de cima não está alinhado ao centro da página, né, Maicon? Não, ele não está. Ele está só com esse margin top, margin left, né? Mas aqui eu coloquei margin left e margin right. Tudo bem? Agora eu vou fazer aquela versão compacta, né? Shorthand de margem. E vou colocar 0 em cima e embaixo e alto nas laterais. Tudo bem? Fez a mesma coisa. Salvei e está do mesmo jeito. Opa! Então, o que mais que eu posso mexer aqui? Por exemplo, Maicon, mas eu queria então ter uma separação aqui do conteúdo de cima para o conteúdo de baixo. Tudo bem? Posso vir aqui e colocar um margin bottom de 50 pixels, tá? E ele ficou ali 50 pixels. Tranquilo? Agora, fica um detalhe aqui. Mike, eu queria então dar mais espaçamento aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mexer nesse margem aqui, Maicon, e vou colocar pra gente aqui mais 50 pixels, tá bom? Vou colocar mais 50 pixels, então um com o outro, né? Um somando com o outro vai dar 100 pixels. Opa, pera aí. Tô salvando aqui, você tá vendo que tá piscando. E ele não tá fazendo a soma do margin bottom de cima com o margin top daqui. Isso daqui é uma outra ideia do CSS chamado margin collapsing. Então ele não soma, ele não calcula os dois margens em cima e embaixo, ele só entende que é um margem só. Agora, obviamente, se eu aumento se eu aumento esse daqui para 70, então ele vai pegar 50 e extrair 50 daqui e tal, na verdade vai ter só 20 a mais, né? Ou vai ficar, no caso, os 70. Ok? Então imagina que ele não vai somar 50 mais 70, que seria o pensamento padrão que a gente tem, né? Que ele somaria os dois. Mas você percebeu aqui que não somou, tá? Então eu tiraria esse cara aqui, deixaria ali. E o alto? O que é a ideia do alto, né? Que a gente aplicou aqui e eu não falei. O alto, a ideia dele é bem tranquila, ó. Se eu pego margin right, vou pegar o left, tá? E coloco alto no margin left, que é essa margem aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai empurrar o meu conteúdo para lá. O que ele faz? Ele pega toda essa parte que faltou. Veja bem, para eu aplicar automático eu preciso ter uma largura definida da minha caixa. Então ele olha a caixa, ele olha o espaço da tela e fala, opa, peraí, eu tenho espaço sobrando na lateral, ele pediu para eu fazer automático, então ele vem aqui e calcula automaticamente qual que é o espaço que ele tem que colocar aí, deixando o meu conteúdo sempre lá no canto, porque isso aqui está sendo calculado em tempo real. Legal? Então, se eu aplico isso agora para right, é uma coisa que talvez eu nem precisaria, tá? Por que, Maicon? Porque automaticamente o conteúdo já fica aqui grudado, né? Então, sem ele, não mudou nada, né? O conteúdo já fica grudado, é padrão do HTML, né? Então, se eu aplico automático nos dois, né? Então, ele vai calcular sempre o automático dos dois, ele vai sempre calcular o automático dos dois, tá? Para se aplicar ali. Mas também tem outro detalhe, né? E se eu colocar automático em cima e embaixo, né? O que vai acontecer? Na verdade, não vou colocar nesse cara, tá? Vou deixar esse cara aqui. Na real, eu vou até tirar esse cara por enquanto, tá? Vou tirar ele daqui, qualquer coisa eu volto com ele. Para que a gente foque agora nessa ideia do margin, que eu falei aqui, ó. Se eu fizer alto, Maicon, o que vai acontecer? Maicon, mas aí não, pô. Ele não fez automático em cima. Por que funciona nas laterais e em cima e embaixo não? Bom, no CSS ele tem alguns truques, né? Alguns detalhes do CSS. Que esse alto aqui, o cálculo automático que ele faz aqui, não se aplica para o top e para o bottom. Tudo bem? Automaticamente não. A gente tem outras estratégias para fazer ele funcionar. Mas por padrão,
por padrão, ele não vai funcionar. Por padrão, funcionaria aqui para mim, por exemplo, eu aplicar uma ideia de porcentagem, né? Então, sei lá, vou colocar 20%, aí ele saiu ali, 20%. É claro, se altera o tamanho, ó, do meu espaço, ele também vai alterar essa porcentagem. Porque lembra que a porcentagem é algo dinâmico, né? Então ele vai ficar de uma maneira dinâmica. Tudo bem? Então é óbvio, a gente tem jeitos, né, estratégias de se alinhar esse conteúdo bem ao meio, que antigamente era muito mais difícil, porque esse automático aqui é travado para o top e para o bottom. Então isso era muito mais difícil. Hoje em dia é facinho, a gente segura aqui o cara, a gente aplica, por exemplo, como eu não tenho nenhum elemento antes da div, seria bom ter o elemento antes da div, mas a gente aplica para o body um display flex, por exemplo, tá? E adiciona que o flex direction dele é um column, para ficar normal, né? Beleza? Feito isso, eu vou colocar uma altura para essa caixa do body, tá? A caixa do body toda vai ter uma altura de viewport height, 100 viewport height. Viewport é toda essa visão aqui. E vou deixar em 100, beleza? Colocou 100, só que ficou uma rolagem aqui. Ficou essa rolagem simples, porque aqui o body, ele já tem, por padrão, margem, tá? 8 pixels de margem. Então, se eu tirar a margem, ficar em 0, pronto, ele tirou até aquela partezinha, ficou sem rolagem, então fica 100 viewport height de altura. Agora, com essa ideia aqui, com essa estratégia, eu posso colocar aqui um justify content como center, vou salvar e pronto. O conteúdo ficou alinhado, né, a esse meio aqui. É por causa desse margem alto que ele está alinhado nessas laterais, mas eu também poderia tirar e com o próprio display flex, um align items como center. E aí os itens do meu body estariam alinhados aqui, tá? Então isso é uma das estratégias de alinhamento, mas assim, o foco na real aqui desse vídeo não é a gente ficar alinhando conteúdo, quem sabe a gente faça depois um masterclass de alinhamento de conteúdos, de elementos, mais conteúdos, mais elementos, né? Como a gente poderia trabalhar com ele, mas que hoje é muito simples a gente resolver essa ideia que não tem por padrão do margem aqui, tá bom? Margem alto em cima, que deveria ter, né? Que se tivesse seria mais tranquilo ainda, porque seria só uma linha ali, já ia ficar bem alinhado, tá bom? Então, voltando aqui, era só pra gente saber disso daqui, né? Volto ao jeito que estava antes. Então, olha só, se a gente voltar aqui no nosso readme, a gente conversou bastante coisas aqui, ó. Então, temos top, right, left, bottom e left, tá? O border, nós temos top, right, bottom, left, temos além disso o style, width e temos o style, width e color, beleza? O padding, nós temos mesma ideia também, top, right, bottom e left de padding, que são importantes aqui para o nosso estilo de caixa, para o nosso box model aqui. São, assim, é o princípio que a gente precisa entender de box model, né, para poder resolver a nossa vida em termos de, poxa, como que é que funciona um conteúdo, né, tá aqui o conteúdo, tá aqui a borda, tá aqui a margem, né, dentro dele tem o preenchimento, tá? E aí as coisas começam a fazer muito mais sentido pra gente, né. Agora, de tudo que a gente falou, ele é aplicado para essas divs, né, que a gente colocou aqui, e divs, ou o section que eu coloquei, eles levam por padrão um display block. Tudo bem? Por padrão, div é display block. Agora, como que funcionaria tudo isso se eu troco de div para span? Primeiramente, é óbvio que se eu trocar aqui, você vai saber que não vai dar nada, né? Não vai aplicar nenhum estilo, porque o estilo eu coloquei tudo para div. E eu troco isso daqui para span. Eita, nossa, o que aconteceu? Percebe que ficou totalmente bagunçado as ideias, né? Eu vou limpar e a gente vem voltando aos poucos essas ideias, tá? Então, olha só, no span você já percebeu que o comportamento é outro. Já percebeu que a conversa é diferente, né? Então, background color red, tá? Não vou fazer exatamente igual, porque eu não vou lembrar. Mas a cor do texto que a gente colocou, white, beleza? Então, lá, primeira coisa, width de 500 pixels. O que acontece? Nada aconteceu. Nada aconteceu, não houve limite, nada. Então, beleza, vou colocar um height de 500 pixels. Nada aconteceu, tá? Então por quê? Porque o display padrão do span é o display inline, tá legal? O display inline. Aqui, ó, quando eu coloco até display inline e deixo aqui, o próprio Visual Studio Code marcou com amarelo e ele falou assim, ó, você está especificando então a largura do conteúdo e tudo mais, né? Mas a propriedade é ignorada, tá? Nesse tipo de display, o inline, tudo bem? Quais são as propriedades ignoradas? Largura, altura, margem top, margem bottom, float,
tá? Eles não têm nenhum efeito. Legal? Ah, Maicon, tá, não falou nada de margin right, por exemplo. Vamos colocar margin left. Não falou nada de margin left, por exemplo, né? Não, margin left aplicou ali, ó. Só na primeira parte ali, tá? E show de bola. Então, o inline, como que ele funciona por padrão? Deixa eu te explicar. Também não é o foco a gente explicar conteúdo inline, nada, mas eu vou te explicar que ele automaticamente ele vai pegar a largura da linha, tá bom? Então, se esse loren ele fosse só um loren, vírgula, ele vai ser só a largura do cara ali e fim de papo, né? Ah, então tá. E outras propriedades como padding, eu consigo aplicar nele? Consigo, né? Consegui aplicar nele. Padding, ó, quero focar agora no padding top, 50 pixels. Não pegou, tá vendo? Padding top também não se comporta de uma maneira adequada, não da maneira que a gente aprendeu. Tudo bem? Vou salvar de novo. Então você percebe que ele fica um pouco confuso aqui, né? Então tá, o inline ele tem um comportamento diferente. Então se eu quiser aplicar uma largura de 500 pixels, tá? E uma altura de 500 pixels, eu poderia estar alterando o meu inline para o block, ok? Para o block. Mas isso não é legal. Opa, ficou 5.000. Mas isso não é legal, porque na ideia que eu precisava do inline e precisava do block também. Opa, já pensaram nisso pra gente? Temos o inline block. Vou salvar. O inline block, ele aplicou, beleza, largura e altura de 500 pixels, tá? Mas qual que é uma das questões legais do inline? A questão do inline é deixar outro conteúdo ao lado dele. Então, eu vou vir aqui, vou aplicar aqui uma tag A, por exemplo, tá? Colocando um href para qualquer lugar. E vou escrever aqui, sei lá, Rocket City. Vou salvar. Bom, a ideia legal do inline é que eu peguei o width, tá? Apliquei nele e mantive um conteúdo ao lado dele. Tá? Se eu coloco só o block, eu perco essa ideia. Porque o block ele vai ocupar toda a linha, fazendo com que qualquer conteúdo ao lado dele fique para baixo. Então eu perco a ideia do inline que eu gostaria. Então eu gostaria de ter as duas. Então o inline block vai me habilitar coisas como por exemplo margin bottom, tá? De, 20 pixels. Também não vai aparecer aqui porque não tem nenhum conteúdo após ele. Tá, então não vai aparecer, mas o margin top, por exemplo, que a gente não tinha mais, né? Tava desabilitado. Pronto, ele habilitou o margin top por causa do inline block, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que observar também. O comportamento da caixa, ele padrão é por block, tudo bem? Se eu tenho que usar uma outra estratégia de display, de apresentação, né? Display significa apresentação. A apresentação da minha caixa para somente inline, ela recebe outro comportamento com essas propriedades que a gente viu. Legal? Ah, posso até colocar o padding de novo, Maicon, aquele padding top que você tinha colocado de 50 pixels, vai funcionar agora? Pronto, agora ele funciona do jeito esperado. Então a gente está convertendo essa caixa span, que era do formato inline, para um formato inline block. Então ele pega algumas propriedades padrões, mantém essas propriedades e tá show de bola, mantendo também a ideia do inline, que é ficar todo em linha, né? Então se eu não quisesse até deixar essa largura aqui, poderia deixar ele, ficaria em linha só para aplicar o padding top em cima, né? Ficou a vírgula ali e tal. Legal, ficou do jeito que eu imaginei. Beleza? Então essa é uma outra estratégia muito interessante da gente saber aqui sobre o Box Model, tá? Então, Box Model, por padrão, tudo que a gente aprendeu é em cima do block, do display block, tudo bem? Tem comportamentos diferentes, caso a gente aplique algumas outras coisas, né? Algumas estratégias diferentes, ok? Então, podemos dar como concluído o estudo do Box Model, legal? O estudo do Box Model. Coisa simples, não tem segredo, mas que se não sabe, né, que se a gente não sabe esses detalhes direito, a gente acaba tendo muita dificuldade de criar um elemento e de posicionar esse elemento, de fazer esse elemento ser maior ou menor, porque a gente talvez faltou entender pequenos, com uma coisinha, um tiquinho de alguma coisa que faltava entender aqui na ideia das caixas. Legal? Então eu espero que tenha feito sentido para você. Desejo para você todo o sucesso do mundo, tá bom? A gente vai ter mais vídeos ainda falando sobre assuntos assim que são relevantes pra gente aqui no mundo da programação, nesse universo da programação, e eu trago sempre esses vídeos para iniciantes, né? Então eu espero que para você que está começando na área tenha feito um bom sentido, ou você até que já está na área há muito tempo, mas não tem muita prática com CSS, tenha feito algum sentido, tá bom? Então, um abração do Maicon e até a próxima.